Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Veja, hoje queria partilhar com vocês aquilo que foi a carta da irmã Lúcia ao cardeal Carlo Caffarra. Ela dizia, o cardeal Carlo Caffarra, que teve um contato, porque a pedido do Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele precisava entrar em contato com a irmã Lúcia, e ele achou até que não seria respondido para ele, e a irmã Lúcia, ela manda uma carta extensa, inclusive para o cardeal Caffarra, falando que a batalha final entre o reino de Satanás e Deus será a respeito do matrimônio e da família. Então, é sobre esse assunto que eu queria partilhar contigo hoje. Fique até o final desse vídeo, porque tem muitas coisas importantíssimas aqui para a gente tratar relacionado à família e ao matrimônio. A irmã Lúcia, então, diria, eu vou ler textualmente aquilo que ela escreveu ao cardeal Caffarra. A batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será a respeito do matrimônio e da família. Não temam, acrescentou, porque qualquer pessoa que atue a favor da santidade do matrimônio e da família sempre será combatido e enfrentada em todas as formas, porque este é o ponto decisivo. Entretanto, Nossa Senhora já esmagou a sua cabeça. Esse aqui é um trecho tirado da carta da irmã Lúcia ao cardeal Caffarra. Isso aqui é importante porque quando a gente olha para a figura da família nos dias de hoje, para a figura do matrimônio, para tudo aquilo que nós estamos vendo, então nós conseguimos concluir que por a família, segundo São João Paulo II dizer que ela é a base, ela é a igreja doméstica, como diz aqui, São João Paulo II, que a família ocupa um lugar de destaque, pois este é o fundamento da criação e a verdade a respeito entre a relação de um homem e da mulher. Olha que coisa importante, como a família é algo importante na sociedade que nós vivemos, no mundo, porque ela é de constituição divina, Ela é de constituição divina. Então veja, olhando para tudo que nós estamos vendo hoje, como hoje, cada dia que passa, a família ela é mais atacada, ela é mais vilipendiada, ela é mais colocada de lado. Como a profecia, esse relato da irmã Lúcia ao cardeal Caffarra, de alguma maneira isso já está se cumprindo no nosso meio nos dias de hoje. Essa luta. E veja, isso aqui é importante, que aqueles, a irmã Lúcia dizia para o cardeal, aqueles que defendem a família e o matrimônio, eles seriam atacados. Seriam atacados assim em todas as áreas. Em todas as áreas. Isso aqui, meus irmãos, é importantíssimo. Então, baseado em tudo isso, eu gostaria de dizer algo, começar dizendo algo, aquilo que inclusive é uma das coisas maravilhosas que Deus concedeu a um homem e uma mulher, que é a beleza do sacramento do matrimônio. Veja, hoje se discute muito, se fala muito a respeito da indissolubilidade do sacramento do matrimônio, como se o sacramento do matrimônio pudesse se dissolver. O Papa Emérito Bento XVI, ele já diria que esse sacramento realizado na fé, ele jamais pode se desfazer. Explico o que o Papa quis dizer, o que o Papa disse de fato. O que o Papa disse que é o seguinte, é que quando um homem e uma mulher, eles estão unidos em santo matrimônio, e esse matrimônio, ele foi válido, ele não foi o caso de um matrimônio nulo, então nada pode separar um casal em santo matrimônio. Se não houve falha de consentimento, se não houve impedimentos dirimente,
E se não houve falha na forma canônica, então, nesse tripé fundamental, como nos ensina o Código de Direito Canônico, se cumpriu todas essas regras, então esse matrimônio, a única coisa que pode dissolver esse matrimônio é a morte de um dos cônjuges. Porque é um laço que não se desfaz a não ser com a morte. E nós vemos hoje que, infelizmente, as pessoas vão muito despreparadas para o sacramento do matrimônio. Haja vista para dizer que há um trabalho maligno, satânico, já de alguns anos, que estão fazendo de tudo para destruir a figura familiar. Porque a família, ela é uma célula primária, ela não é uma empresa. Infelizmente estão querendo transformar as nossas famílias em empresas. Nossas famílias, elas não são empresas. Elas são de constituição divina. Por isso diz lá, no livro do Gênesis, o homem deixa seu pai e sua mãe, e ele se une à sua mulher, e os dois já não são dois, são uma só carne. Jesus retoma isso no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículo 4. Por isso o homem deixa pai e mãe. E ele diz lá, mais ainda, portanto, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Então eu quero bater nessa tecla hoje. A indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Se esse matrimônio... Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, meus amigos, não me entendam mal, por favor. Eu não estou dizendo aqui em casos de que houve falha na realização do próprio sacramento, né? Se nesse tripé fundamental, impedimento de dirimente, falha de consentimento e em forma canônica, eu não estou discutindo isso, eu não sou canonista, aí procure o tribunal eclesiástico. Mas eu estou falando aquele sacramento que foi válido, que cumpriu essas etapas. Então, nada pode separar um casal em santo matrimônio. Talvez você esteja perguntando assim, mas e aqueles casos que não há mais possibilidade de convivência, porque senão um vai acabar matando o outro? Existe isso, né? Existem esses casos. Bom, nesses casos, é possível que se viva apartado da casa para cuidar da vida, que é o mais importante. Mas isso não te dá direito, nem a ele e nem a ela, de arrumar um outro fulano. Não dá direito. Isso não dá uma carta, né? Você não tem um passe livre por conta disso. E algumas pessoas dizem assim, então eu vou ter que ficar infeliz pro resto da vida. É o que a gente mais ouve. Então eu vou ter que ser infeliz pro resto da vida porque o meu casamento não deu certo, então eu tenho que ser infeliz. Olha, a primeira coisa que eu diria é faça dar certo. Faça dar certo. Você não casou com uma pessoa perfeita. Você casou com uma pessoa cheia de falhas, né? Então faça de tudo para dar certo. Reze. E olha, eu digo algo. Um casal que reza unido, ele permanece unido. Um casal que reza unido, ele permanece unido. Porque nada pode com a força da oração e do amor. Nada pode. Nada pode. Mas o problema, sabe qual é, meus irmãos? O problema é que hoje, os modelos de famílias que nós temos hoje, e por isso a irmã Lúcia diria que a guerra, e Satanás, ele sabe disso, então ele foi por essa brecha, ele entrou exatamente por aí, e ele começou a corroer desde a base. Então, ele sabendo disso, ele quer derrubar o edifício da família já pela base. Então, vai derrubar como? Então vamos derrubar já com as crianças. Vamos tirar os conceitos, vamos tirar os valores, né? Vamos tirar tudo aquilo que é de constituição divina, vamos botar esse edifício no chão e aí a gente remodela a sociedade de acordo com os nossos conceitos mundanos e satânicos e maléficos. A gente remodela tudo. Quer ver como é que isso é verdade? Vamos pegar, por exemplo, a figura da mulher. Olha, se tem uma figura que foi muito destruída, com todo respeito às mulheres, que são as Marias dos nossos dias, mas a imagem da mulher, ela foi muito destruída de propósito. É assustador quando nós hoje conversamos com uma jovem de 14, 15, 16 anos e a gente pergunta assim, minha filha, o que você quer ser?
Ah, eu quero ser uma empresária, eu quero viajar ao Brasil, eu quero ter minha independência, eu não quero depender de homem, eu não quero saber disso, eu não quero ser uma doméstica, eu não quero saber de nada disso, né? Inclusive, nem quero ter filhos. Essa é a juventude que nós temos hoje, grande parte delas. E quando uma família de Deus tem a coragem de ter, por exemplo, 5 filhos, é unânime entre todas essas pessoas dizer que essas pessoas são loucas, são malucas. Não, loucura, 5 filhos, isso é loucura, né? Por quê? Porque estão com um pensamento pagão, né? Filho para eles é um pouco de dinheiro a menos, né? É uma viagem a menos, é um passeio a menos. Então a sociedade está moldando as famílias para serem egoístas. Olha, meus irmãos, nós não colocamos filhos nesse mundo simplesmente para a gente sustentá-los. Nós colocamos filhos nesse mundo para Deus. Os filhos que nós colocamos nesse mundo são filhos para Deus, são para Deus. Nós aqui estamos aqui com missão. Eu preciso fazer de tudo para levar os meus filhos para o céu. Gerar filhos, nós não geramos filhos para nós. Nós geramos filhos para o céu, para povoar o céu. Essa é a nossa missão de família. E o diabo, sabendo disso e sabendo que pouco tempo lhe resta, como nos diz o texto de Apocalipse, sabendo que pouco tempo resta para ele, então ele vem com fúria total. E ele já quer, na base, já acabar com a indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Ele já quer colocar na cabeça das pessoas. A gente conversa com as pessoas e eu, por exemplo, fico assustado, né? Porque tem muitos casaizinhos que dizem assim, então, a gente casa, se não der, a gente separa. Não pode ser assim. O casamento não é isso. O casamento, ele é comparado à união de Cristo com a igreja. O sacramento do matrimônio é comparado à união de Cristo com a igreja, e foi Jesus mesmo que disse isso. Ele comparou a união dele com a igreja com uma união sacramental dos esposos. É um encontro esponsal. O meu cônjuge, a minha esposa, meu esposo, ele é o outro Cristo para mim, porque nós estamos unidos pelo vínculo do sacramento, e isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. E aqui quero dizer algo que vai chocar muito de vocês, né? Muita gente fica chocado com isso que eu vou dizer aqui agora, mas eu vou dizer. O laço mais importante que você tem não é com seus filhos, é com seu marido e com a sua esposa. O laço que une marido e mulher é muito mais forte do que o laço que une mãe e filho. As pessoas ficam muito assustadas quando a gente diz isso, né? Porque acham que mas o filho, eu gerei ele dentro de mim, ele se alimentou. Mas você não é uma só carne com seu filho, e você é uma só carne com seu esposo se você está unido em santo matrimônio. Essa é a beleza do sacramento do matrimônio, meus irmãos. Essa é a beleza do sacramento do matrimônio, e nós não podemos deixar isso passar. O mundo está querendo tirar isso dos nossos olhares. Se nós pegamos os números e nós olhamos, nós vamos ver que o divórcio, ele cresce exponencialmente todos os dias no nosso país. E isso é uma tragédia. E nós precisamos combater isso. Nós precisamos combater isso levando amor para dentro das nossas famílias. Mas é claro, como que os casamentos eles vão durar se nós ficamos se envenenando de Rede Globo, de televisão todos os dias? Se nós ficamos nos envenenando de tudo aquilo que é contrário à família, de todos aqueles conceitos que são contrários à família, se tudo isso é marretado dentro da nossa cabeça todos os dias, como nós podemos então, ou nós simplesmente teremos a coragem, e aqui eu não estou dizendo que você não deve assistir televisão, que nós não devamos assistir televisão, não, eu gosto muito de televisão, eu gosto de filme, eu curto um bom filme, eu gosto de cinema. Só que nós precisamos selecionar. Nós precisamos selecionar. Tá difícil selecionar? Tá difícil. Mas tem muita coisa boa ainda que você pode aproveitar. Não tá tudo perdido. Só que nós precisamos dar conta disso.
Nós precisamos dar conta disso, meus queridos, porque é a nossa família. Veja, é o maior tesouro que nós temos aqui nesta terra, é a nossa família. E nós precisamos cuidar dela mesmo. Então, para a Igreja Católica, o sacramento do matrimônio, ele é indissolúvel. Se ele foi válido, verdadeiro, nada pode separar, a não ser a morte de um dos cônjuges. Então, o demônio está trabalhando, ele está trabalhando para destruir mesmo, arrasar as nossas famílias até os alicerces, né? Até o alicerce. O demônio quer acabar com tudo, destruir tudo, que não sobre nada nas nossas casas. Não se iluda, não pensa que o demônio ele quer simplesmente separar um casal. Não, ele quer arrasar até os alicerces. Veja, então, família, matrimônio, segundo a irmã Lúcia, será a luta final entre o reino de Deus e o reino de Satanás. E aqueles que apoiam a família, aqueles que querem a família, segundo os moldes do Senhor, serão combatidos de todos os lados. Esse vídeo mesmo é um vídeo ousado meu. Eu digo isso, ousado, porque eu defendo a família tradicional, a família nos moldes de nosso Senhor, a família segundo o que diz a palavra de Deus, o que diz nosso Senhor, porque eu creio na força do amor. Eu creio naquilo que a igreja me ensina, eu creio naquilo que o meu Senhor me ensina, e é isso que eu quero dar a minha vida por causa disso. Sem medo. Então veja, há uma batalha diante de cada um de nós, real, e não é só uma batalha material, meus irmãos, é uma batalha espiritual. E nós precisamos combater no mundo espiritual para que a gente possa também sair vitoriosos dessa batalha. Porque se nós usarmos também só as armas materiais, tenha certeza, nós seremos vencidos. Já de cara nós já entraremos derrotados se a gente quiser lutar com as nossas forças. Não, nós precisamos combater com as armas do Espírito. Essa é uma luta. E me lembro aqui do Papa Leão XIII, que foi da onde surgiu a oração de São Miguel Arcanjo, né? Aquela oração que a gente reza. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-te Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sabe como surgiu essa oração? Pois é, o Papa Leão XIII, que depois de já ter celebrado a sua missa rotineira, ele gostava de celebrar uma missa e participar de uma outra missa com ação de graças. E nessa missa que ele estava participando como missa de ação de graça, depois de já ter celebrado, presidido uma Eucaristia, ele como que fica meio estático, né? E levaram ele para o escritório, e o Papa se trancou lá e concluíram então que o Papa tinha visto alguma coisa, e ele não quis dizer o que era na hora, mas quando ele sai do seu escritório, o Papa já sai com essa oração escrita, e mais para frente ele diz do que se tratava. Ele via muitos demônios, né, em cima do Vaticano, ali em cima aonde é a sede da igreja, que queriam destruir tudo, né? E o Papa viu então, inclusive, essa oração de São Miguel Arcanjo, ela foi prescrita pelo Papa que se rezasse nas missas. Essas orações, elas eram orações obrigatórias para se fazer nos finais de cada missa. Depois isso acabou caindo em desuso, mas dada a importância, né, daquilo que Leão XIII ele tinha visto, né? Ele tinha visto as forças infernais que estavam combatendo e lutando contra a Igreja de Cristo. Como eles sabem que não pode destruir a Deus, então eles vêm querendo arrasar os filhos de Deus, a obra de Deus e tudo mais. Mas a igreja é santa. Jesus disse: as portas do inferno não poderiam prevalecer contra ela. Nossa família, a mesma coisa. Então,
como nós podemos combater essa batalha espiritual sobre matrimônio e sobre a família? O que nós podemos fazer nesse campo espiritual, então? Como nós podemos, diante, por exemplo, existe uma das coisas que tem poluído demais a nossa família, chama-se a imoralidade sexual. A imoralidade sexual. Como nós temos que fechar essas áreas, temos que fechar essas brechas. O Brasil, o nosso país, é um país que consome pornogafia como nenhum outro. Como nós podemos querer, né? E talvez você esteja dizendo assim, sim, mas eu não assisto essas porcarias. Glória a Deus por isso. Mas talvez alguém que esteja me ouvindo agora permite, por exemplo, que o seu filho durma com a sua namorada na sua casa. Ora, isso não é possível. Isso não faz parte de um lar cristão. Não, nossa casa não é motel. A nossa casa é o templo onde habita Deus. Vamos lembrar daquilo que Jesus disse, a minha casa é uma casa de oração. Ele não está se referindo só à casa do nosso coração, porque quando ele disse isso, ele estava falando do templo, que era a casa onde habita Deus. Ora, o nosso lar, ele precisa ser a casa onde Deus habita, aonde Deus está. Então nós não podemos permitir que os nossos filhos façam da nossa casa hotéis, motéis. Não, a nossa casa não é para isso. E até porque nós precisamos dizer e colocar, sem ser autoritários, mas que quem manda ali são os pais. Me desculpa dizer isso, meus irmãos, mas quem manda na sua casa é você, não é seu filho. Não pode ser seu filho. Existe uma autoridade. E veja, essa autoridade foi constituída por Deus. Então, a imoralidade sexual, né? E ela já tem início com as crianças. Mas não só isso, quando nós olhamos hoje para as nossas famílias, quando nós olhamos hoje, nós vemos, por exemplo, como as mulheres hoje estão tão mal vestidas, me desculpa dizer assim, mas estão mal vestidas, porque não estão na onda do mundo, né? Nós precisamos retomar valores, nós precisamos pedir a pureza da Virgem Maria, a pureza da Virgem Maria para cada um de nós. Aqui está, olha, o modelo, a Sagrada Família. Esse é o modelo para nós, Jesus, Maria e José. Esse é o modelo de família. Esse é o modelo que nós precisamos copiar, cada um de nós. Então, a imoralidade sexual que já nos pega no vestir, né, naquilo que a gente, nos lugares que a gente frequenta. Como nós precisamos cuidar disso, meus irmãos? Nos lugares que a gente frequenta. Sabe qual é o critério? O critério é, se Jesus não vai, eu também não vou. Se pergunte, nesse lugar que você está com vontade de ir, Jesus iria com você? Se ele vai, você pode ir. Se Jesus não pode entrar lá, também você não deve entrar. Me lembro aqui que eu fui jogar um futebol uma vez e eu queria levar minha esposa lá para ver eu jogar bola, né, para ver se eu marcava um gol. Aí ele falou, não, melhor não trazer as mulheres não, porque aqui sai palavrão. Eu falei, opa, então também esse futebol não serve pra mim não. Porque se a minha mulher não pode ir lá, então Jesus também não pode ir. E se Jesus não pode ir, eu também não posso. Aí acabei, parei de jogar, não fui mais. Entendeu? É assim. Se Jesus não pode, eu também não posso. Então, veja, os lugares que a gente frequenta, quais são os lugares que você frequenta? Quais são as suas amizades? Como nós queremos proteger as nossas famílias, né, nos cercados de tanta miséria, de tanta gente miserável? Tem gente miserável, me desculpa dizer assim, mas tem gente que só puxa as nossas famílias para trás, para baixo. Não podemos. Não, como nós queremos cercar a nossa família? Cercado de gente que não quer o céu, cercado de gente que está de tantas coisas ruins, meu Deus do céu. Não. E com isso eu não estou dizendo que a gente tem que excluir as pessoas. Nós não excluímos ninguém. Mas nós temos que ter cuidado com quem frequenta a nossa casa. Quem é que frequenta a sua casa, meu irmão, minha irmã? Quem frequenta a sua casa? Quem é do seu convívio? Quem é do seu convívio? Quais os lugares que você vai? Que tipo de música você ouve? Que tipo de música você ouve? Porque tem músicas hoje, desculpa dizer, né, que eu tenho vergonha, inclusive,
né, eu preferiria ser surdo ao ouvir tais tipos de música que se canta hoje. E pior, né, que estão na boca das nossas crianças. Uns dias passados, na rua, eu vi uma garotinha que não tinha mais que 4 anos. Não tinha mais que 4 anos. Que estava dançando, pior do que uma prostituta desses lugares aí que nem vale a pena a gente falar. Aonde aquela criança aprendeu isso? Aonde ela aprendeu aquilo? Ah, não foi com os pais. Ótimo. Mas então foi com a televisão. Foi com a televisão, foi com a internet. Ou talvez até naquilo que os pais ouvem, assistem. As crianças são espelhos nossos, meus irmãos. Elas precisam ver em nós um modelo a ser seguido. Se elas ficarem grandes e lá depois elas não quiserem mais, paciência. Você fez a sua parte, fique sossegado, porque a base ficou lá. No momento certo aquilo vai germinar, aquilo vai brotar. Mas como nós hoje precisamos nos resguardar, né? Outra coisa que acaba com as famílias, segundo o projeto de Deus, são o uso excessivo do álcool. Como isso é perigoso, né? As bebedeiras, né? As drogas. Como hoje as drogas, então, elas estão assim, destruindo famílias e famílias e famílias. Para vocês verem que quem é atacado nisso tudo é a família. O demônio está investindo pesado. É a última batalha, é a última luta. E a sua família está na mira. Ou nós fechamos as brechas, ou nós vamos ter a nossa família destruída, infelizmente. E olha, eu sinto dizer a vocês, meus irmãos, que Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus não quer que a nossa família ela seja destruída. Não. Deus quer que a nossa família ela seja de fato uma família de Deus. Então veja, o que nós precisamos fazer para combater? Fechar as portas. Feche as portas, né? Feche as portas dos sentidos, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, nos lugares que a gente vai, quais as companhias que a gente tem. Nós precisamos fechar as brechas, geral, para que a gente possa, né, estar unido a Deus. E claro, né, não menos importante, a devoção à Santíssima Virgem Maria. Ela diz, no fim, o meu imaculado coração triunfará. O coração de Maria vai triunfar no final de todas essas coisas. Mas nós precisamos recorrer a ela muitas vezes. Na récita do Santo Terço, do Santo Rosário, e nas práticas marianas, né, em todas as orações, nas devoções, estar unido a Nossa Senhora, porque onde Maria está, o demônio ele não está. Então nós precisamos resgatar também nas nossas famílias as práticas das devoções à Nossa Senhora, especialissimamente a récita do Santo Terço, em família se possível. Como isso é urgente nas nossas casas, como isso é urgente nas nossas famílias. E eu desafio você, família de Deus, eu desafio você que está passando por problema, passando por dificuldades, passando por muitas tribulações, vocês que sentem que estão sendo atacados, eu digo para vocês, comece a rezar o rosário, comece a rezar o terço, em família, e vocês verão a paz voltando aos lares de vocês. Porque é inevitável que isso não aconteça. É inevitável. Então, meus irmãos, essa é a batalha, essa é a luta. Essa é a luta dos dias de hoje. A batalha encarniçada contra o mal. E a nossa família, ela está em alvo. E você que defende a família, segundo os moldes de Deus, saiba que você também está na lista. Você será atacado, perseguido, você será combatido de todos os lados, como bem disse a irmã Lúcia na carta ao cardeal Cafara, que a gente começou esse vídeo dizendo disso. Mas a irmã Lúcia diz também para o cardeal, não tenhamos medo. Aquele que se une a Deus, e aqui eu lembro daquilo que diz São João da Cruz, o qual eu gosto muito. Ele diz que o demônio ele teme uma alma unida a Deus como ele teme ao próprio Deus. Se você está unido a Deus, não é você que tem medo do demônio, é ele que terá medo de você.
Mas você precisa para isso estar unido a Deus. E não é unido dizendo que está unido, mas é unido vivendo a vida de Cristo em sua vida. Naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente fala, nos lugares que a gente vai, no nosso modo de comportar, no nosso modo de vestir, no nosso modo de conduzir a nossa família, no nosso modo de educar os nossos filhos. Pai e mãe, vocês têm o compromisso de educar os filhos de vocês para o céu. E se nós não fizermos, Deus irá nos cobrar isso no último dia. Tenha certeza disso. Nós precisamos, cada um de nós, educar os nossos filhos com os valores do céu. Mesmo que isso custe para nós, mesmo que isso doa e nos sangre, nós precisamos educá-los para o céu. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que a Sagrada Família de Nazaré ela esteja junto conosco e que a gente possa combater, se unindo também aos anjos do Senhor. Nós temos aí São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste ao comando da Santíssima Virgem para ajudar a cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus abençoe.